O Movimento Negro Unificado, fundado em 1978, é a organização política de articulação negra mais antiga no país, a partir da redemocratização após a ditadura militar. Começou em São Paulo e de lá se espalhou, chegando à Bahia ainda nos anos de 1970. Ao resgatar de memória, Raimundo Gonçalves dos Santos, conhecido como Raimundo Bujão, presidente do Fórum de Entidades Negras da Bahia e participante do MNU desde a sua chegada a Salvador, conta essa história. A entrevista é a primeira de uma série especial de reportagens do A Tarde Memória durante o Novembro Negro. Objetivamente, tem dois episódios que marcam o surgimento do MNU. O primeiro foi a discriminação sofrida por 3 jovens negros que queriam acessar o Clube Tietê de São Paulo. E a outra questão mais fundamental foi o assassinato de Robson da Luz, que era um jovem vendedor que foi morto pela polícia acusando que estava roubando, quando na verdade ele era um comerciante. E isso deu uma repercussão muito grande. As várias organizações que clubes fizeram uma caminhada até o Teatro Municipal de São Paulo e lá construiu um movimento negro unificado contra a discriminação racial. Inicialmente a nomenclatura era essa, depois foi para o Rio de Janeiro, depois veio para a Bahia. E numa assembleia aqui na Bahia, a direção resolveu reduzir o nome e deixar só apenas Movimento Negro Unificado. E é engraçada a história da minha chegada ao MNU, porque eu lembro como hoje foi meu primeiro vestibular, em 78, na escola técnica. E o movimento negro já estava, aqui a gente vivia em plena ditadura militar. Posso dividir esse momento em 2 partes. A primeira, e não foi à toa que eu botei o chapéu do Ilhaê, porque eu faço questão também de registrar que, de alguma maneira, o surgimento do Ilhaê em 74, aqui em Salvador, também influenciou as organizações do Sul, de São Paulo, a fundarem o movimento negro. Por quê? Porque o Ilhaê é o primeiro grito de afirmação da identidade, o primeiro mais ousado desafio dos negros que só se viam para ficar nas cordas dos blocos ou tocando, passar a ser o gestor do seu próprio bloco e que veio consigo uma bandeira muito forte, que é a afirmação da questão da identidade. O negro é bonito, que o negro é sujeito. E no ponto de vista cultural, ele tem sua importância no cenário nacional e da diáspora africana. Mas do ponto de vista das políticas públicas, que é onde eu quero chegar, inevitavelmente o movimento negro unificado tem um papel de extrema importância, porque é exatamente o movimento negro unificado que pauta, que desvenda, que desnuda a sociedade brasileira, porque a gente até ali vivíamos uma ideia de que o Brasil era um país democrático, que o Brasil era um exemplo da democracia racial. Toda a estrutura econômica do país começa sobretudo nos nossos antepassados, nossos ancestrais, que vieram aqui para ser escravizados. Então, quer dizer, eles edificou toda a estrutura do país e a gente, quando veio a abolição, o que aconteceu? A primeira dívida do Estado brasileiro foi pegar dinheiro emprestado no Tesouro Inglês para indenizar os senhores de engenho. Olha que loucura, quer dizer, nós estamos aqui há quase 350 anos, não tivemos absolutamente nada. Primeiro, nós tivemos um papel, porque às vezes a gente vai muito nas políticas objetivas, mas o subliminar, o imaginário também é importante. Nós invertemos o 13 de maio. Eu lembro que quando chegava 13 de maio, a gente ia para a escola, Princesa Isabel, quer dizer, era uma coisa louca. Então o MNU começa a dizer que o dia 13 de maio era o dia nacional de denúncia contra o racismo e que o nosso dia é o 20 de novembro, que eu acho que é um grande legado do MNU, até que no ano passado a gente concluiu o sonho de tornar o dia 20 feriado nacional, algo inclusive que a entidade negra tinha muita dúvida. Eu, por exemplo, nunca tive dúvida. As pessoas diziam, não, mas não pode, porque se virar feriado, as pessoas vão passear. E aí? Por que não? As pessoas irem passear no feriado. Então, qual o demérito? O senhor é escravocrata, ou o patrão hoje, que não é mais ou menos a mesma coisa, ele pode não gostar, mas ele jamais, mesmo que ele não vá, mesmo que ele viaje, que ele vai, mas ele não vai esquecer jamais que o dia 20 de novembro é um feriado nacional, em consequência da contribuição histórica da população negra no Brasil.